como ensinar os aparelhos da ginástica rítmica no início do ano ou no início da temporada. Se você começa a sua temporada antes de virar o ano, né, em dezembro, novembro, tem equipes que começam antes, então também vale. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Letícia, Cássia, Elaine, CBG. Para quem não me conhece, eu me chamo Isa e eu ensino os professores a levar os seus alunos do iniciante para o intermediário nos aparelhos da ginástica rítmica. Seja bem-vinda a Kelly, a Nutri, a Fernanda, a Tati Miranda. O tema de hoje, né, repetindo, só pra gente deixar claro quem tá entrando agora e perdeu o comecinho, como ensinar os aparelhos da ginástica rítmica no início do ano ou no início da temporada. Mas a pergunta que vocês devem se fazer é: tem diferença eu ensinar o aparelho no meio do ano ou no início do ano? Eu ensinar no começo do ano é uma coisa, no final é outra? Sim, a resposta é muito diferente. E eu tive essa experiência com os dois tipos, tanto para iniciação, tanto para competição. Então, quando inicia o ano e você quer introduzir o aparelho, se você dá aula para iniciação, você não vai seguir a mesma coisa para competição. Se você dá aula para competição, você não vai seguir a mesma coisa para iniciação. Outra coisa se você é professor que participa de competições, não necessariamente quer dizer que você saiba ou conheça as estratégias para dar aula para iniciação, ou vice-versa. Se você talvez seja professor de iniciação, talvez você não saiba como introduzir o aparelho para a competição, tá? Então, vamos olhar os dois tipos, porque é totalmente diferente. Eu tive uma experiência com isso, que eu acabei de falar sobre quem compete, mas não entende de iniciação. Para quem não me conhece ainda, eu comecei com a ginástica rítmica muito nova, comecei com 9 anos de idade. E eu comecei na equipe de Hortolândia, que é aqui onde eu moro. E eu fui fazendo, entrei na faculdade e comecei a estagiar. Quando eu comecei a estagiar, eu já fui direto estagiar na competição. Então eu não entrei para iniciação para dar aula, na época, né? Aí eu comecei a montar coreografia de competição, comecei até a ir nas competições como a treinadora. Depois, uma época, a treinadora, ela teve que sair de licença, né? E eu fiquei um tempo no lugar dela, porém, eu tinha experiência com competição. Quando passou alguns anos, eu me formei, eu comecei a dar aula para iniciação. E aí eu vi que era totalmente diferente. E eu vou confessar para vocês que eu quebrei um pouquinho a cabeça, porque, na minha opinião, para iniciação é bem difícil de você manter a criança na aula, de você manter ela o ano todo, né? Então você tem que gerar esse amor na criança, você tem que gerar esse interesse pela ginástica rítmica, o que eu acho muito importante. Até para ela querer competir, ela precisa gostar muito, porque os treinos das competições são pesados, né? Vai precisar sim de ter amor. Então, eu vou começar citando para vocês como que vocês podem abordar o manejo do aparelho no início da temporada para iniciação, com o objetivo de que as crianças continuem na aula de vocês, consigam aprender e consigam também se divertir, né? E que mais pra frente, talvez, se elas quiserem continuar na área, né? Então vamos lá. A primeira dica que eu vou dar pra vocês no início do ano, ok? Estou falando. É vocês introduzir os aparelhos nas brincadeiras ou em coreografias. Você pode montar coreografias simples, que sejam divertidas, ok? Ou brincadeiras. A coreografia, ela vai ter que ser em grupo. Quanto mais em grupo, dupla ou trio, melhor, para elas se enturmarem, se
se sentirem mais aconchegante ali no ambiente. Então, a coreografia individual eu não recomendo. Coreografia em grupo ou brincadeiras. Um exemplo de brincadeira é a iniciação, é a primeira vez que a criança chegou na aula e é a primeira vez que ela vai relar no aparelho. Por exemplo, queimada. A gente pode usar a bola para queimada. Você pode adicionar algumas coisas de ginástica lá, por exemplo, uma estrela, alguma cambalhota, algum rolamento, alguma coisa para introduzir a ginástica junto. Outro tipo de brincadeira, por exemplo, pular corda. Apesar de que a corda, ela está meio que sumindo, né, da ginástica rítmica. Então, nas Olimpíadas não tem mais corda, né, na categoria adulta, e também na juvenil também não tem. Então, é mais na categoria de base, mas mesmo assim, a gente passa a corda, porque ela traz pra gente muitos ensinamentos, coordenação motora. Então, não exclui a corda na iniciação. Se a ginasta já está na categoria adulta, já está competindo, beleza, não precisa da corda, ela já passou por aquele processo da base. Mas na iniciação, normalmente elas são novinhas, né? Estão iniciando agora, então pode sim introduzir a corda, pular corda em trio ou em grupo, tá? Um exemplo de brincadeira. Isso você vai introduzir ali mais ou menos no primeiro, no segundo mês, tá? Para você conseguir puxar a criança para a sua aula, para ela gostar da sua aula. Outra coisa, a segunda dica, né, agora. Os manejos que você for passar, você pode passar manejos específicos, sim, que parecem ser chatos. Mas se você introduzir esses manejos na aula, em dupla, em trio ou em grupo, vai ficar muito mais divertido para elas quererem participar. Então eu vou dar um exemplo aqui que eu dei já para as crianças. E eu fui ano passado, se não me engano, eu dei um curso onde tinha várias crianças iniciantes. E para eu conseguir pegar a atenção de todo mundo, eu fiz uma brincadeira em grupo. O que parece ser uma brincadeira, mas na verdade não é. Ele tem um pouquinho aí de técnica, tá? Então, o que foi que eu passei? Eu pedi para elas fazerem um círculo bem grande, deixar um espaço de uns 3 passos entre elas, tá? No dia, a gente estava, se eu não me engano, com a bola. Mas dá para fazer com qualquer aparelho, ok? E eu escolhi uma líder para contar o movimento. Então, ela contava 5, 6, 7, 8. Ela lançava para a amiguinha da frente e virava para pegar o da amiguinha de trás. Então, eu lançava para da frente e pegava a da de trás. E ia fazendo essa volta. E aí eu coloquei um objetivo delas acertarem, sei lá, 5 vezes. Mas todas elas tinham que recuperar a bola não podia cair no chão. Eu sei que esse movimento parece meio técnico, né? Porque aqui nós estaríamos ensinando o lançamento do aparelho. Então você pode passar com a bola, depois com o arco, depois com a massa. Você pode passar com uma massa só, tá? Não passa com as duas ainda na iniciação. Com a corda, você pode passar com a corda mais enrolada. Com a fita é um pouquinho mais difícil. Mas foca primeiro na bola. E por que foi tão legal essa brincadeira, apesar dela parecer técnica? Eu ter que lançar e recuperar sem errar. Porque quando alguma delas erravam, elas iam lá em grupo e tentavam ver o que ela estava fazendo de errado. Ela estava lançando com o braço muito para frente ou muito para trás, ou ela estava dobrando o braço. E elas foram se ajudando de uma forma muito interessante. Formou um grupo ali, uma amizade, numa simples brincadeira, tá? E elas já aprenderam a fazer ali o lançamento, né, do aparelho. É lógico que não era um lançamento perfeito e tudo mais, mas já estavam começando a aprender. Um movimento técnico, porém mais divertido, tá? Então tenta passar na iniciação, mas em grupo, dupla, trio ou grupo. A terceira dica
para você passar na iniciação. As crianças, elas têm curiosidade de pegar o aparelho e fazer o que elas quiserem. Não sei se você já notou. Repara, se você dá um aparelho na mão dela e fala assim, faz o que você quiser, ela vai lá e vai lançar, vai pular, vai fazer o que ela quiser. Na iniciação, é interessante você tirar um tempinho livre, ali uns 10 minutos no final da aula, para você deixar elas experimentarem esse aparelho. Para elas não verem o aparelho como uma coisa chata. Então, se você passar sempre muito técnico, sempre tudo que você mandar, que você manda ela fazer, ela vai acabar não querendo participar das aulas de aparelho. Isso não sou eu que estou falando, já vieram professores me falar disso. Falando assim, Isa, as minhas alunas, elas gostam de fazer pré-acrobático, ponte, estrela, não sei o quê. Mas quando eu dou aparelho para elas não querem fazer, entendeu? Elas ficam numa moleza, aí ficam meio desanimadas e faz daquele jeito, né? E eu entendo, mas é porque você passa só a parte técnica. Então, se você introduzir essas 3 dicas que eu passei aqui, vai ajudar muito para elas se divertirem mais na aula e ver o aparelho de uma forma diferente. Então, vamos recapitular, então, as 3 dicas. Se alguém tiver alguma dúvida das dicas que eu dei aqui agora, pode ir mandando aí, tá bom? Que eu vou respondendo conforme a aula vai acontecendo. A primeira dica que eu dei é vocês passarem o aparelho em formas de brincadeira ou de coreografias. Coreografias em grupo, nunca individual. Brincadeiras em grupo, dupla ou trio, nunca é individual. A palavra nunca não quer dizer que para sempre elas vão fazer em grupo. É que no início, quando elas estão iniciando, elas precisam se enturmar, elas precisam gostar do aparelho. Segunda dica, você pode passar algo técnico para elas, algum manejo técnico, mas passe em dupla, grupo ou trio, ok? Pode não ser uma brincadeira, mas por ele ser técnico, por ele estar em dupla, trio, já ajuda. A terceira dica é você deixar um tempo no final da aula, uns 5, 10 minutos, para elas explorarem o aparelho, da forma que elas quiserem, para elas se divertirem, sair pulando, fazer as brincadeiras que elas quiserem, ok? Isso você pode adicionar no primeiro mês, no segundo mês. E depois, Isa, o que eu vou fazer? Depois, você pode começar a introduzir na aula de vocês como que segura o aparelho. Aí a gente vai para uma parte mais técnica, então você vai mesclando a aula, você não vai do nada parar e passar só coisa técnica. Então você vai mesclar um pouquinho da brincadeira, com um pouquinho de técnica, né? E também a forma que você comunica com elas, explica para elas por que de ensinar a pegar o aparelho. Porque, se elas aprenderem a segurar o aparelho, elas vão conseguir lançar o aparelho muito melhor para a amiguinha lá na brincadeira. Então, tem um motivo para aprender a segurar cada aparelho, certo? Então, você vai introduzindo isso devagar, ok? Aí, agora, eu vou mostrar aqui para vocês para quem compete, o que é completamente diferente. Alguém tem alguma dúvida sobre a iniciação no começo do ano? Isa, vamos supor que eu tenho uma turma de iniciação e eu quero levar ela para a competição. Eu já começo com as dicas da competição ou eu começo com as dicas da iniciação? Se elas não competem, você vai começar com as dicas da iniciação, ok? Então você vai ficar aí 1, 2 meses com essas dicas que eu falei e depois você vai com as dicas da competição que eu vou falar agora. Competição, é importante você não continuar da onde parou. Então vamos supor que a aula acabou, a última aula foi dia 30 de dezembro e a ginasta, ela estava fazendo uma coreografia super difícil, participou de uma competição, blá 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 blá. Aí ela ficou um mês de férias e voltou.
você não vai voltar direto para aquele difícil que ela fazia. Mas vai perder? Uma pergunta, né, que talvez você deve fazer. Essas férias de um mês, sei lá, um mês e meio ou até 15 dias, vai perder alguma coisa do que eu dei no ano passado, né, ou antes das férias? Não vai perder totalmente, tá, gente? A gente tem a memória motora. Eu explico essa coisa da memória melhor nos workshops que eu realizo. Aliás, agora em janeiro vai ter um workshop, né? E aí vocês vão ver melhor sobre a memória. Então elas vão vir com uma memória, mas não 100%. Esse é o primeiro motivo para você não ensinar da onde você parou. Você vai voltar um pouquinho para trás, você vai voltar um pouquinho para a base no início do ano ou no início da temporada. O outro motivo para você voltar para a base é porque se você continuar da onde parou, quando chegar na competição, provavelmente aquele movimento que ela for fazer vai estar mais sujo. Quando eu digo sujo, é com menos técnica, com mais errinhos de execução, ele vai estar um pouquinho mais sujo do que se você voltar para a base, limpar a base e depois continuar. Então, no começo do ano, você sempre volta para a base. Eu já vou explicar o que é a base, tá? Que é tipo base pode ser qualquer coisa, até uma base de rosto, né? Mas a base, você ensinar a base novamente, pensando na limpeza do movimento, vai ajudar a aumentar a nota da sua aluna na competição depois. A Roberta, é isso? Tem uma turma iniciante, devo já inserir os aparelhos? Pode inserir sim, tá? Tá, Rô? Isso daí era uma dúvida também que eu coloquei aqui, que eu ia até... É que eu faço a pergunta e eu mesmo respondo, né? Não sei se vocês perceberam. Mas o aparelho, ele não é uma coisa lesiva, vamos dizer assim. O que você não pode passar no começo da temporada, no começo do ano? Saltos, coisas muito explosivas, sem um fortalecimento muscular. Então, o aparelho não precisa disso. A única coisa que você precisa é tomar cuidado na iniciação, né, para você conseguir passar o aparelho de uma forma mais leve, de uma forma que as crianças participam mais da sua aula, ok? Mas pode passar sim, não só como pode, como deve passar, tá? Já pode começar passando, não tem problema nenhum. Tá, beleza, voltando lá para a competição. No começo do ano, vocês vão passar a base. A base são os grupos técnicos fundamentais dos aparelhos. Estou falando do aparelho, tá? Nós temos base de salto, nós temos base de equilíbrio, nós temos base do balé, nós temos base de tudo, qualquer coisa, né? Mas eu tô falando do aparelho aqui agora. Então, os grupos técnicos fundamentais, eles são a base. Por quê? Eles são obrigatórios nas coreografias. Então, toda vez que falta algum grupo técnico fundamental, a coreografia ela vai perder ponto, né? A ginasta vai perder ponto por conta dessa ausência desse manejo. E também porque os grupos técnicos fundamentais, eles fazem parte das DAs, que são as dificuldades de aparelho que a gente usa muito. Então, por exemplo, na categoria adulta, as DAs, no máximo, é 20. Máximo 20 DAs. Então, quando você vai montar uma coreografia, você coloca lá para 17, 18. Então, você vai usar muita base de manejo do aparelho, né? Um passo de dança, onde o aparelho não pode ficar parado, estático, você vai usar o manejo do aparelho. Seja uma quicada, seja um rolamento, seja qualquer coisa que for. Então, você vai ensinar os grupos técnicos fundamentais para as meninas que já competem, ok? Agora eu vou mostrar para vocês quais são esses grupos técnicos fundamentais para a gente relembrar. Isso eu já falei em algumas lives aqui, tá? Mas são lives mais antigas. Mas agora eu vou relembrar para vocês. O primeiro grupo técnico do arco, vou mostrar do arco, tá? É o rolamento do arco.
Então, o rolamento do arco, ele passa por dois segmentos, tem que passar por dois segmentos corporais, no mínimo, né? Não pode passar por um. O que seria dois grandes segmentos corporais? Seria, por exemplo, um braço e um outro braço, um braço e o tronco e a perna. Então, um exemplo, ó, eu vou passar no braço, no tronco, peguei. Um exemplo, tá? Existem vários tipos. Eu vou passar nos dois braços. Tá? Então, eu vou passando por dois segmentos corporais. Se você for passar esses movimentos, então eu tô supondo aqui, tá? Que quem tá fazendo essa aula no começo do ano é uma menina que já competiu no ano passado, beleza? Se você vê que ela tá com alguma dificuldade, aí você pode passar algum educativo, tá? O outro do arco é a rotação do arco na mão. Pode ser na mão, tá? Pode ser na perna, pode ser no cotovelo, mas a base dele mesmo é na mão. Lembrando sempre de o arco ficar retinho, né, ó. O arco tá reto pra câmera, ele não tá torto, tá vendo? Não tá em diagonal. Então, a rotação do arco, tá? A rotação normal. O outro grupo técnico fundamental do arco é a rotação do arco no próprio eixo, que é esse movimento aqui. Para ficar mais fácil, para quem tá iniciando agora como professor da ginástica rítmica, então, esse movimento no código de pontuação se chama rotação do arco no próprio eixo, mas você pode chamar de cristalzinho, que é a forma que eu chamo às vezes. Então, vamos fazer aquele cristalzinho, em vez de falar rotação do arco no próprio eixo, blá blá blá, às vezes para criança eu falo cristalzinho, entendeu? Então você pode brincar aí com as palavras. Esse aqui tem na mão, tem no cotovelo, tem de várias formas, mas você pode começar na mão. E o outro do arco é a passagem através do arco. Então eu passar por dentro dele. Ah, Isa, mas eu vou fazer só isso aqui? Vou passar só isso aqui? Não necessariamente, tá? Um exemplo que você pode passar é no pescoço, solta e desce, tá? No pescoço, solta e desce. Ou você pode até passar algum pulo, tá? Ou ao contrário também, com as duas pernas, com uma perna de cada vez, beleza? Então esses são os 4. Lembrando que nós temos 4 de cada aparelho. Agora eu vou pra bola. A bola, ela também tem um rolamento, né, que segue a mesma regra do arco. Então rola por dois grandes segmentos corporais: braço, tronco, perna, tanto faz. Então, rolamento da bola. Aqui você vai, quando eu falei no começo da aula que tem que limpar o movimento, então vai prestar mais atenção, né? Tá rolando certo? Será que a bola não tá quicando? Né? Será que a bola não tá caindo? Será que o movimento não tá muito fechado? Será que não tem como deixar mais aberto o rolamento? Então, um exemplo. E eu fazer isso e eu fazer isso é outra coisa, né? Falando em termos de execução, em termos de beleza, é lógico que depende muito da música, da coreografia. Mas, em geral, os rolamentos mais abertos, amplos, são mais encaixados nas coreografias e mais bem vistos aí, pensando no lado da execução. O próximo grupo técnico fundamental da bola é o 8. Movimento de 8 é esse movimento aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ou ao contrário. 1, 2, 3, 4. Então tá vendo que eu faço um em cima e um embaixo. Esse movimento, ele não pode ser fechado. O que seria fechado? Isso aqui, ó. Tá? Eu deixar o meu braço dobrado o tempo todo. Então é lógico que no começo eu vou dobrar um pouquinho para ele passar aqui, ó,
mas depois eu tenho que abrir esse braço. Então você vai corrigir esses erros. Um outro erro que acontece muito aqui no 8 é eu fazer isso daqui com a bola, né? Eu encostar aqui no meu antebraço. Então não vai encostar. Um outro erro também eu não encosto aqui, mas eu aperto com os dedos, tá? Então, erros de execução do 8. Você pode ensinar os dois tipos, tá? Aqui ou ao contrário. Porque esse movimento tem que aparecer 2 vezes na coreografia. Então você já pode ensinar duas vezes. O rolamento do arco e o rolamento da bola, você também pode ensinar 2 vezes, tá? Porque tem que aparecer 2 vezes na coreografia. O próximo grupo técnico fundamental da bola é a quicada da bola. Nós temos 2 tipos. Nós temos a quicada alta. A quicada alta, ela tem que passar da altura do joelho, tá? E temos a série de 3 quicadas. Como que seria essa série? Ela é abaixo do nível do joelho. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3. Ok? Então, você pode ensinar essas 2 tipos de quicada. E, por último, da bola, grupo técnico fundamental, é a recuperação da bola com uma mão só. Esse movimento aqui, ele é muito importante limpar ele e ensinar ele, porque ele é obrigatório ter na coreografia, tá? E eu vejo muitas meninas pegando assim, né? Pegando muito aqui, e isso perde nota de execução. Como que é a recuperação da bola com uma mão? Eu vou fazer um lançamento alto do aparelho, finge que eu fiz, ok? Eu vou amortecer e limpar. Então eu não vou ficar parada assim, ó. Se eu ficar com o braço parado, a bola vai quicar e ela vai pra fora. Então toda a recuperação da bola com a mão vai amortecer, então vai fazer esse balanceio, ó, tá vendo? Presta atenção, né, nas correções que eu faço, porque o objetivo de passar o movimento de base no começo do ano é justamente limpar o movimento para que na competição elas tenham uma nota melhor, mais alta do que no ano passado, certo? Beleza, isso foi da bola, agora vamos pra massa. Ó, só lembrando que eu estou supondo que elas já competem, tá? Para quem tá entrando agora, no começo da aula eu falei da iniciação e agora eu estou falando para a competição. Nas massas, o primeiro grupo técnico fundamental é o molinete das massas. Nós temos vários tipos, tem assim, tem aqui, tem pra frente, tem em cima da cabeça, tá? Você pode ensinar pelo menos 2 e limpar esses 2. O que seria limpar o molinete da massa? Então vamos supor que elas já sabem a coordenação. Coordenação é esse movimento aqui. Mas a limpeza desse movimento eu tenho que deixar minha massa bem solta na mão, tá? Então eu não posso agarrar e fazer o molinete. Eu tenho que deixar a massa quase saindo da mão, então ela quase voa e bate na cabeça da amiga, assim. E como que eu sei que ela tá solta? Ela passa pertinho do braço, tá? Então ela quase bate no meu braço, ó, tá vendo? Como eu sei que ela tá dura, ela começa a ficar longe do meu braço. Então a limpeza das massas principais é essa. E a outra também em relação ao meu punho. Eu não posso afastar muito o punho, fazer muito afastado. Então eu tenho que juntar, realmente relar uma mão com a outra para fazer esse movimento. Esses são os principais erros que nós temos no molinete das massas. É óbvio que existem mais, tá? Mas esses são os que eu mais vejo. O próximo grupo técnico fundamental, ele é o pequeno lançamento das massas com as duas massas, tá? Se eu fizer com uma massa,
ele não é um grupo técnico fundamental. Com as duas, ele é. Uma regra aqui é que ele tem que girar 360 graus. Então, se eu girar meia volta, ele não vale, tá? Tem que girar 360, aqui. Aqui, eu recomendo que você ensine com uma massa só e depois vai trocando a mão e depois junta as duas. Como são dois aparelhos, né, é importante igualar uma mão com a outra. Então, às vezes, ela é muito bom em fazer o pequeno lançamento com a mão direita, mas muito ruim em fazer o lançamento com a mão esquerda. O lançamento aqui, aqui eu tenho que segurar mais na ponta. Você vai perceber que quando elas forem fazer, elas vão querer segurar no meio. E fazer isso, ó. Fazer esse lançamento praticamente, né? Algumas falham, praticamente na cabeça da massa, na cabeça grande. E perde nota de execução. Então, pegar mais na ponta, tentar fazer o lançamento mais na ponta. Outra limpeza desse lançamento é fazer ele baixinho. Quanto mais baixo eu faço, mais rápido ele fica. Quer ver, ó? Se eu fizer alto, ó, eu fiz uma volta, só que ele foi alto. Se eu fizer baixo, ele fica mais rápido. Para uma coreografia de competição, onde tem que ter vários movimentos, né? Normalmente, quanto mais você colocar melhor, na maioria dos casos, então os movimentos eles não podem ser lerdos, precisam ser mais rápidos. Então, vamos se preocupar aí na velocidade. Depois, junta os dois. A gente também tem o ao contrário, né? Ao contrário aqui. Mas você vai começar ensinando, limpando, não é ensinando, tá? É limpando o normal. No próximo, grupo técnico fundamental, é o movimento assimétrico das massas. Então, o movimento assimétrico das massas, uma massa vai girar aqui na horizontal e a outra na vertical, tá? Eu vou dar um exemplo, ok? Eu posso fazer aqui ou eu posso fazer aqui. Esse daqui é o mais fácil. Esse movimento, ele não é tão difícil igual o molinete, igual o pequeno lançamento. Então, ele vai ser um pouquinho mais fácil de introduzir. E o último grupo técnico fundamental das massas, que também não é tão difícil igual os dois primeiros que eu falei, é o pequeno círculo das massas. Rotação das massas, não sei de onde eu tirei. Eu tava com um arco na cabeça. Mas é o pequeno círculo das massas. Então, esse movimento aqui, ó, na mão mesmo, pode ser assim, né? Pode ser assim, pode ser ao contrário. Ele é o pequeno círculo das massas. Mesma correção do molinete que eu falei. Tem que ser amplo, a massa ela tem que estar mole na mão. Então, olha só. Na massa, uma dica que eu dou é você começar ensinando pelo último que eu falei, que foi a rotação. A rotação não, que foi o pequeno círculo. Esse aqui, tá? Porque se elas souberem, se você já limpar no pequeno círculo, quando elas forem vir pra cá, que também é um pequeno círculo, porém de forma coordenada com a outra massa, tendo esse tempo de atraso entre uma e outra, vai ficar mais fácil. Então você já vai limpar antes, aí quando você for pro molinete, vai ficar menos coisas pra você limpar aí, tá? Beleza. Se alguém tiver dúvida, vocês podem ir mandando, tá? Eu respondendo conforme for acontecendo aqui. Agora vamos pra corda. O primeiro da corda é a passagem através da corda, tá? Então, eu passar através da corda, né? Ou passar assim, pode ser de qualquer forma. Ele é o grupo técnico fundamental da corda. Então, você pode ensinar aí alguns saltos, mas no segundo da corda é a série de saltitos. Então, é diferente. Eu passar através da corda é uma coisa. Agora, eu fazer uma série de saltitos é outro manejo. Tá? Então, ó, se eu fizer é a passagem através. Agora, se eu fizer
1, 2, 3 é a série de saltitos. Entendeu? Então um manejo é diferente do outro. Eles são grupos técnicos fundamentais e tem que ter na coreografia. A série de saltitos tem que ter 3 saltitos, ok? A passagem através não necessariamente precisa de um saltito, tá, gente? Eu posso fazer tipo passagem através, não precisa necessariamente de um saltito, ok? No próximo, da corda fundamental, é a recuperação da corda na ponta dela, o que também é muito difícil. É quase a mesma coisa que o da bola, tá? Grupo técnico, a Roberta perguntou, calma aí, já volta. Grupo técnico fundamental de cada instrumento, tem que ter na coreografia? Sim, tem que ter na coreografia, todos esses que eu falei. Então a coreografia é de corda, tem que ter os 4, então cada um tem 4. Os 2 primeiros que eu falei, eles têm que aparecer 2 vezes. Então, na verdade, vão aparecer 6 vezes. Os 2 primeiros aparecem 2 vezes e os 2 últimos aparecem 1 vez, tá? Então, por exemplo, eu fiz a passagem através da corda aqui e depois eu fiz a passagem através da corda aqui, 2 vezes, tá? Depois, eu fiz série de saltitos. 1, 2, 3... pra frente e depois em outra parte da coreografia eu fiz pra trás. 1, 2, 3. Então, 2 de cada, ok? Esses são os 2 primeiros. Agora o terceiro, que eu vou falar agora, que é recuperar a corda na ponta, ele vai aparecer 1 vez. Tem que aparecer 1 vez na coreografia. Como que é, então, essa recuperação na ponta? Eu vou lançar com a corda normal, aberta, tá? Não vou fazer nó, ok? Vou lançar normal. Vou lançar alto. E quando a corda vir, eu tenho que segurar assim. Eu não posso pegar aqui e depois fazer isso. Ou, se eu pegar na ponta, ó, e eu fizer isso, essa limpeza, também não vale. Então, não pode apoiar em nenhuma parte do corpo, ok? Como que faz, então, para não apoiar? Quando eu pegar a corda, eu já tenho que continuar com algum movimento que vem à frente, né? Que está lá na coreografia. Uma coisa que você pode ensinar logo no começo é essa amortecida que eu fiz aqui agora. Então, na hora que recuperar, ó, eu abaixo e continuo aqui, ó, essa rotação para frente. Aqui, ó. Então, recuperei, abaixei e continuo, ok? Para aprender a limpar a corda na hora que recuperar. Então, esse aparece 1 vez, tá? E o último da corda, nós temos o échappé ou a espiral. Então, pode ser um, pode ser outro. Como que seria, então, o échappé e a espiral? Imagine só que o échappé é uma soltada e uma recuperada. A espiral, ela fica lá e depois ela vem pra você. Então, por exemplo, aqui fiz um échappé. Ou tem gente que chama de soltada. Então, você pode ouvir por aí, uma soltada da corda, um negócio. Agora, por exemplo, a espiral. Eu tô aqui, aí eu peguei e saí. Então, essa é a diferença de um do outro, falando de uma forma bem simples. Você pode ensinar os dois. No échappé, ele é apenas uma soltadinha. Eu já fiz vários vídeos falando como que faz ele aqui. Mas como eu estou falando para competição, eu estou supondo que ela já saiba, certo? Mas quem quiser saber mais, eu posso fazer uma próxima live falando como que ensina cada um deles, ok? Beleza, terminamos aqui da corda. Então, na corda, o échappé você vai passar 1 vez só. Ou a espiral. E sobrou a fita. A fita também tem 4 grupos técnicos fundamentais que tem que aparecer na coreografia.
Os dois primeiros aparecem 2 vezes cada um e os 2 últimos aparecem 1 vez cada um na coreografia. O primeiro é a espiral da fita. Tem que aparecer 2 vezes na coreografia. Você pode diversificar essa espiral. Então, ó, aqui eu fiz normal. Depois eu fiz no ar. Então, a fita encostando no chão e a fita no ar, ela é diferente. Depois eu fiz, por exemplo, aqui. Também é diferente. Você pode diversificar. A limpeza da espiral, já que a gente está falando de limpar. A espiral precisa ter 4 voltas, 4 bolinhas, tá? Não pode ser isso aqui, ó. Então vamos supor que a ginasta ela faça um equilíbrio maravilhoso com a espiral. O equilíbrio dela foi lindo, né? Só que a espiral dela não fez as 4 bolinhas. Porém, só que por mais que tenha sido perfeito, né, o equilíbrio não vai validar porque o manejo não foi executado do jeito que pede nas regras. Né? Quando a gente fala de competições, eu sempre falo de regras. A gente também pode adicionar essas regras, introduzir devagar essas regras na iniciação. Mas para a competição não tem como fugir, tem que seguir elas, beleza? Agora, a outra é a espiral da fita, que a gente também chama de cobrinha. Então, às vezes você pode ouvir por aí bolinha, né? Para quem está iniciando agora e não entende muito, bolinha, você pode ouvir por aí, ou você pode ouvir também por aí cobrinha. Mas o nome certo é espiral e serpentina. A serpentina também tem que aparecer 2 vezes e também tem que fazer 4 cobrinhas. Então, ó, tem que fazer fortinho. Não posso fazer grandão. Como que eu controlo, né? Essa coisa de grande, de forte, né? Quanto mais eu mexer o braço completo, maior será essa cobrinha. Então, eu não vou conseguir realizar da forma que pede. Para deixar ela bem bonitinha, eu tenho que deixar meu bracinho parado e tenho que fazer só o punho. Então, ó, é o punho rápido mesmo, um lado pro outro, um lado pro outro, um lado pro outro, rapidinho. Então, essas são as principais limpezas. Outra coisa também que pode acontecer é elas segurarem no meio do estilete, ok? Então, evita segurar no meio. Segurar na ponta para não perder nenhuma nota de execução. Para ajudar aqui, coloca o dedo indicador para fazer tanto a espiral, tanto a serpentina. Cuidado que às vezes elas querem fazer com o braço muito em cima, tá? O braço é na altura do ombro. Para competição. O próximo agora a gente chama de bumerangue. O bumerangue vai aparecer, tem que aparecer 1 vez na coreografia. Eu não consigo fazer o bumerangue aqui, tá? Mas eu vou tentar explicar. Ó, no bumerangue eu vou pegar uma ponta e a outra ponta. A ponta do estilete, o estilete eu vou lançar para frente, tá? Então eu vou lançar, pode ser por cima, existem de vários jeitos, tá? Mas o mais fácil é por cima. Lancei por cima, vamos supor que o estilete foi. Aí na hora que ele chegar lá, eu puxo pela ponta, ok? Então finge que eu tô segurando na ponta, tá? É só porque aqui não tem espaço. E eu vou puxar de volta e pegar no estilete. Esse é o bumerangue. O bumerangue ele vai e ele volta, ele vai e ele volta, né? É lógico que ele vai uma vez e volta só uma vez. É igual esse bumerangue aí do Instagram, quando você filma, né? Fica o movimento indo e voltando, por isso que chama bumerangue. Então, aqui no bumerangue, dos principais erros e limpeza que tem que prestar atenção é que na hora de puxar, o estilete está lá. Eu vou puxar, eu não posso puxar daqui do meio, ó. Eu tenho que segurar na ponta mesmo.
Então, segurar no meio vai perder nota de execução e dependendo de quão longe está da ponta, o movimento não vai validar. Ok? Agora, por último, da fita, é o échappé. O échappé também precisa aperfeiçoar ele, assim como todos. Tem que aparecer uma vez na coreografia o échappé. O que é o échappé? É mais ou menos esse movimento aqui, ó. É o símbolo dele no próprio código de pontuação. É esse símbolo aqui no ar. Então, por exemplo, ó. Tá vendo que ele faz essa voltinha? Então, esse é um dos échappés. Também tem échappé por cima. Ok? Você pode ensinar os dois, né? Limpar os dois, tanto por cima, tanto esse, igual eu fiz aqui. É uma regrinha desse échappé aqui, é porque a gente também tem o échappé na mão, ó, que ele gira na mão. Mas no caso desse grupo técnico fundamental, ele tem que ser no ar, ok? Então, se eu fizer aqui na mão, não vai validar, ele tem que ser no ar. Ele também não pode ser um lançamento alto, muito alto. Lançamento alto, que eu digo, é 2 vezes a altura da ginasta. Então, por exemplo, tem eu, mais uma de mim e mais uma. Se ele for alto dessa forma, ele não vai valer como um échappé. Ele vai valer como um outro manejo, que é o lançamento alto. Então, ele é mais baixinho mesmo, tá? Aqui no échappé, na hora de recuperar, tentar recuperar na ponta. Limpar, né, para elas recuperarem na ponta e não no meio. Porque como na coreografia é tudo muito rápido, se elas recuperarem no meio e forem fazer um outro movimento, ó, já vai estar segurando errado, já vai continuar errada a coreografia e vai dar tudo errado. Mentira, não vai dar tudo errado, é só isso que vai dar errado. Mas, então tentar segurar na ponta. Esse é o principal erro que eu vejo aí no échappé, ok? Vamos ver aqui agora. A Roberto falou faz. Vou fazer. Vai ter um workshop de manejo dos aparelhos, onde vai ter certificado gratuito. Vão ser 3 aulas que vão acontecer agora no mês de janeiro. Eu estou preparando a data e vou jogar aqui para vocês no Instagram. E antes de começar o workshop, uma semana antes, eu faço várias lives, né? E aí dá para eu fazer essas lives de ensinando cada manejo. Santos Gigi, será maravilhoso. Vou fazer sim, gente. Pode deixar. Amanda, tenho dificuldade nos educativos. Sim, os educativos eu também posso ensinar nas lives, né? Eu vou ensinando cada manejo que eu falei aqui pra você hoje e já passou no educativo. Já tá tudo junto. O giro da fita é sempre pra fora? Não exatamente, não necessariamente. Ó, esse aqui, você tá falando de échappé, né? Esse aqui tá indo pra fora, né? Agora, por exemplo, esse aqui, ele foi pro outro lado, né? Acho que foi essa a sua pergunta, não foi? Quero fazer de novo, Isa. Pode fazer. Quase caiu, minha bateria tá acabando. O André, que já é aluno da Espiral, já fez o workshop, vai fazer de novo. É isso aí, André. Gente, então é isso. A aula de hoje. Alguém tem mais alguma dúvida? Se alguém tiver dúvida, pode mandar aí. A Roberta perguntou sobre pra fora ou pra dentro, né? No caso da espiral. Também tem pra dentro, ok? Você pode ensinar pros dois, pra fora e pra dentro. O pra fora você vai ver que é mais comum. O pra dentro normalmente é assim, quando você for ver algumas coreografias na internet,
Você vai ver que pra dentro, às vezes, sei lá, é alguma parte coreográfica mesmo. Sei lá, eles querem fazer pra dentro por algum motivo coreográfico, tá? Mas pode ensinar pra dentro e pra fora, os dois. Vou beber uma água enquanto isso. A Tati tá aqui, a Nath, a Isabel, a Bia, o André, a Amanda, a Roberta, a Érica, a Jéssica, a Gisele, a Carol. Então é isso, gente. Obrigada pela participação de todos e de todas. Vejo vocês, então, na semana que vem. As lives estão sendo de terça-feira, às 20 horas. Vai ter algumas semanas que pode acontecer de eu fazer mais dias, ok? Mas aí eu vou avisando aqui pra vocês. Show, Roberta, obrigada. Eu acho pra fora mais fácil na espiral. Eu também acho mais fácil pra fora. Às vezes eu até esqueço que tem pra dentro, mas, né, dá pra ensinar os dois. Beijinho pra vocês. Até mais. Bye, bye.